Olá, meu amigo. Olá, família. Olá, meu irmão. Shalom a todos. Estamos iniciando mais um vídeo neste canal, onde nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Na parte 1, nós falamos sobre o sistema da nova ordem mundial e, atualizando a informação anterior, no último dia 13 agora, nós vimos um tratado de paz entre o Estado de Israel, também o mundo árabe, juntamente com Donald Trump. E agora, na parte 2, nós vamos dar continuidade, então, a esse estudo, falando um pouquinho sobre a verdadeira história da igreja. Eu quero dizer para você que foram 4 semanas de pesquisa, que são dados, informações bastante relevantes, e que você fique comigo até o final. Nos ajude a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter entendimento desta verdade. Não quero que você leve eu como sendo um pilar para a sua vida, mas que você venha sempre a pesquisar, questionar e estudar, porque a verdade, ela dói às vezes, mas esta verdade que liberta. Nós vamos utilizar hoje uma plataforma um pouco diferente. Todo esse assunto vai ser estudado numa planilha, de PowerPoint, juntamente com documentos de Word, para que você não fique com dúvidas. Eu quero ressaltar também que esse vídeo não tem o intuito de afrontar nenhuma linha política, nenhum pensamento religioso ou qualquer comportamento social, mas sim para te trazer luz e esperança em tempos difíceis. Eu creio que vai te trazer bastante verdade em mais de 500 anos de mentira e de engano em que nós muitas vezes trilhamos por aí. Bom, vamos diretamente então para o assunto e depois no final nós vamos dar as nossas considerações. Bem, desde as eras mais distantes, sempre existiu deuses. Vale lembrar que toda a região por onde se desenvolveu a história da igreja estava sob o domínio romano. E havia 2 línguas faladas. Localmente era o hebraico arcaico e o aramaico, trazido lá da Babilônia. E 2 línguas internacionais, o grego e o latim, falado sempre por pessoas ligadas à administração do Estado e depois à igreja dominante. O nosso texto-chave para esse estudo é: conhecereis a verdade e essa verdade vos liberta. Eu sempre digo que a verdade ela incomoda, mas é somente através da verdade que vai trazer luz aonde há trevas. O Império Romano ele durou de 27 AC a 476 e foi o período em que Roma dominou grande parte da Europa, o norte da África e também regiões do Oriente Médio. Vamos partir do princípio, lá no Jardim do Éden, aonde o Criador ele cria então o homem e a mulher. Depois dele ter criado o homem e a mulher, e depois de algumas gerações, ele chama então Abraão. Abraão nós conhecemos que é pai das nações, pai de multidões, e faz a ele uma promessa: de ti, Abraão, far-lhe-ei muitas nações sairá de ti. E então vai nascer o seu filho Isaac. E o Altíssimo também ele faz a mesma promessa para Isaac. Depois de Isaac tem outro filho, Jacó. Jacó também ele recebe a mesma promessa do Altíssimo, aonde a sua descendência será como o pó da terra. Paralelamente a essa linha, então, vai surgir
diversos deuses a partir de Nimrod. Nimrod é aquele personagem que casou com a sua mãe Semiramis e nasceu o filho Tamuz. Nós temos um estudo sobre a Páscoa, que também vai falar muito sobre esse personagem. E através daquele evento também, nós colocamos aqui também a adoração ao bezerro de ouro, dá início então à feitiçaria, adivinhações, espiritismo, satanismo, deuses do Egito, a Síria, fenícios, babilônicos e os gregos e os medo-persas. O Criador ele chama Jacó e troca o seu nome para Israel. Israel então vai ter 12 filhos, da qual sairá as 12 tribos e claramente da onde também vai sair o trono de Davi, que serão remanescentes. Aqui eu coloquei aqui, depois do governo de Davi, o Criador ele levanta o seu filho Salomão, e Salomão ele desagrada tanto aos olhos do pai que ele rasga o seu governo e divide então em Reino do Norte e Reino do Sul. Então fica 10 tribos de um lado e 2 tribos de outro lado. Então aqui eles já começam a se misturar com os gregos e os romanos. E enquanto que da outra linha ainda continua as 10 tribos, de onde saiu o trono de Davi, na qual claramente vai nascer o Messias, o Filho do Altíssimo, e Yahushua HaMashiach. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre os gregos e os romanos. Aqui é uma tabela dos deuses que eles adoravam. Eu grifei bem aqui. O primeiro deus aqui é Zeus, que é o pai dos deuses, dos homens. E o principal do deus do Olimpo. Foi através de Zeus que saiu a terminologia Deus, na qual nós nos deparamos muito hoje com as versões das Bíblias. Eu grifei aqui também Artemis ou Diana, que ela também é mencionada como a deusa dos fenícios, né? Desse lado aqui então, nós vemos aqui que surgiu a classe dos sacerdotes, os escribas e os fariseus. E aqui nós vemos aqui as 2 casas, a casa de Judá e a casa de Benjamim, que eles ficaram no reino de Jerusalém, que hoje é Jerusalém, enquanto que as outras 10 tribos, elas foram escravizadas na Assíria e foram espalhadas pelo mundo gentílico. Aqui então, o nosso Salvador, o Messias, ele separa então aqui 12 emissários, que nós conhecemos como os 12 apóstolos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre religião. A religião ela nos apresenta 2 classes. A classe da religião invisível e a classe da religião visível. A primeira exemplo que eu coloquei aqui, a invisível ela é um organismo vivo, na qual o Pai e o Filho se faz presente. Já na religião visível, é uma organização, ele já é uma empresa, onde tem homens que conduz essa organização, dita as suas próprias regras e colocam os seus estatutos, as suas ideias e as suas vontades. No segundo item nós vemos que a religião invisível, ela é perfeita. Já a visível, ela é imperfeita. Nós sempre ouvimos aí dos religiosos que aquela frase que não existe igreja perfeita. E eu falo que existe sim, porque eu encontrei e eu sou exemplo dela, que a verdadeira igreja perfeita, ela não tem conflito, ela não tem disputa de valores e nem de classes sociais e muito mesmo de cargos, né?
Então, a religião, ela imposta pelo homem, ela sempre vai ser imperfeita porque ela é dirigida por homens, e homens são imperfeitos. A terceira aqui nós vamos ver sobre o padrão. A igreja invisível, ela tem um padrão, porque muitos acham que o evangelho ele precisa de inovação, se adequar às necessidades do público atual. E a palavra sempre fala que mesmo que nos apresente um anjo ou que vos anuncie um outro evangelho do que aquele que já foi posto, que ele seja anátema. Portanto, nós não podemos tentar converter o Criador ao que lhe agrada. Nós devemos sempre se moldar ao antigo e o exato padrão deixado por ele. Enquanto que a religião visível, ela é mutante. Ela sempre muda, de tempos em tempos muda, porque ela precisa ficar moderninha, né? Agora mesmo estão enchendo de tecnologia dentro dos templos religiosos, câmeras, mapeamento facial, cadastro de membros e etc., justamente para ficar mais fácil para conduzir o tal do reino, né, que eles falam. A próxima exemplo aqui, nós vemos aqui que a igreja invisível, ela não tem templo. A igreja visível, ela é constituída de templo. Para a gente poder explicar muito bem, nós vamos ler aqui Romanos 8:9 e primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:16, que diz assim, Romanos 8:9: E vós não viveis carnalmente, já que vives no Espírito, quando somente o Espírito de Elohim habita em vós verdadeiramente. Mas quem não tem o Espírito do Messias não é dele. 1 Coríntios vai tratar aqui, acaso não sabeis que vós sois a habitação de Elohim? E o Espírito de Elohim habita em vós? A parte B desse mesmo versículo, do versículo 17, né, vai dizer que a habitação de Elohim é santa, e a habitação dele sois vós. Então é um exemplo claro que ele quer habitar em vós. Ele não quer habitar em templos construídos por mãos de homens. No ano 168 a.C., uma figura surge no cenário político romano, Etíoco Epifânio. Ele sacrifica uma porca sobre o altar em Jerusalém e entra no Santo dos Santos. No templo em Jerusalém seria instalado então a estátua do deus grego Zeus, que você conhece por Deus, né? E ordena-se que o templo dos judeus seja dedicado ao próprio Zeus, o principal deus da mitologia grega. O objetivo dessas medidas era destruir a identidade do povo dominado e criar uma uniformidade cultural entre os súditos do seu reino. Tá? Então aqui já começou a acontecer disputas de ideologias, né? No ano 63 AC, o general Pompeu conquistou a Judéia e anexa o território ao domínio romano. Ainda que houvesse uma liderança judaica, eles tinham que reportar-se sempre ao poder romano. Claramente que por ocasião do nascimento de Yahushua, que você conhece por Jesus, né, Israel estava sob o domínio romano e popularmente sob uma forte influência da cultura grega. Porém, enfrentando todas as adversidades, manteve viva a cultura judaica. É dentro deste cenário político e social que se desenvolve a história da verdadeira igreja, a igreja do Mashiach. Herodes Antipas, do ano 4 AC a 39 DC, ele governou a Galiléia e a Pérea, e ele manda matar João Batista. Nós vemos lá no livro de Mateus, no capítulo 14. Eu sempre falo que aqui então iniciou o ministério da verdadeira igreja, aonde nós entendemos que o reino ele é tomado à força desde os tempos de João Batista. Então aqui se iniciou a essência e o espírito da verdadeira igreja.
Por volta do ano 30 DC, em Jerusalém, iniciando assim o período chamado a Era Apostólica da Igreja, que vai até aproximadamente o ano 100, com a morte do apóstolo João, que foi o último a morrer. Este período da história da Igreja está narrado lá no livro de Atos. Samaria era a região das 10 tribos de Israel, cujo último profeta Oséias, ele narra que Salmaneser, rei da Síria, conquistou Samaria e exilou todo o povo para todas as outras regiões. Depois colonizou a terra com outros povos para que Israel perdesse a identidade. Olha só, para que ele perdesse a identidade, para que não tivesse mais a essência do Machia dentro desse povo. E que, aliás, eles já não tinham mesmo, porque eles já haviam contaminado com o povo da Síria, né? E isso ocorreu há mais de 700 anos AC. Conforme o livro de 2 Reis, o rei da Síria contratou sacerdotes para ensinar o povo da Samaria a servir ao Deus da terra. Tá? Então começou aqui a servir a deuses pagãos. Os samaritanos mencionados no Novo Testamento também eram da circuncisão e seguiam os ritos judaicos com alguma divergência, ou seja, eles serviam os ritos judaicos e ao mesmo tempo também eles serviam ao tal dos deuses da terra, que era lá do povo da Assíria. Tá? Vamos continuar aqui então. Então aqui nós vemos aqui nessa linha aqui à esquerda o período então onde foi separado então 12 emissários, 12 apóstolos, e nós vemos aqui as primeiras perseguições e as primeiras mortes. A morte de Estevão e a morte de Tiago. Isso aconteceu lá no reinado de Júlio César e depois de César Augusto, que foi no ano 54 DC. Continuando aqui nessa outra aba, nós vemos também aqui o surgimento de Nero. Nero ele governou até o ano 68 e foi no governo dele responsável pela morte de Pedro e também pela morte do apóstolo Shaul, que é apóstolo Paulo, né? Foi no período de Nero também ocasionou então as perseguições e a morte de Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, ele narra momentos difíceis em que Paulo passou em Jerusalém. Apenas recordamos esta passagem lá no livro de Atos, no capítulo 25. Vemos que Festo, rei Agripa e Berenice, que pressionados pelos judeus, tentaram condená-lo à morte. Como sabemos, Paulo se defendeu com o título de cidadão romano, escapando da morte. Enviado para ser julgado a Roma no outono do ano 60, sob o governo de Festo. Nesta viagem, por motivo de tempestade, ele permaneceu 90 dias na ilha de Malta, até que ele foi conduzido a Roma. Depois, um processo de 2 anos, recebeu a liberdade. Surge neste momento, claramente, a figura do tal do Nero, que acusa os cristãos, né? Aqui nós já vemos aqui a figura dos cristãos, né? Claramente que essa terminologia é uma terminologia falsa, né? E ali ele culpa eles de terem incendiado Roma. Neste segundo cativeiro, então, sua situação ficou complicada pelo fato de pesar sobre os remanescentes a acusação de terem incendiado Roma e era tratado como malfeitor. Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, na prisão, a quem ele cuidava e tinha como filho espiritual, nomeando-o como executor de seu testamento, tinha esperança de vê-lo ainda que uma vez. Pede também uma velha capa que tinha deixado em Troade, porque a friagem do calabouço estava minando rapidamente a sua saúde. No outono do ano 67, na sua segunda sessão do tribunal, Paulo ele é condenado. E só resta a ele a entrada no reino dos céus. A segunda carta que Paulo escreveu muito bem descreve, aonde diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira,
guardei a minha fé, desde já me está reservado a coroa da justiça, que o ungido justo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. Muitas pessoas utilizam desse versículo para, às vezes, justificar alguns grandes homens, mas eu quero dizer que Paulo verdadeiramente, ele combateu o bom combate porque ele morreu por uma missão. A missão de levar a verdade, a missão de levar o Evangelho, e eu acredito que ninguém quer morrer por isso nos dias de hoje. Então eu não gostaria que as pessoas utilizassem esse versículo, combati o bom combate, sendo que não passou nem 1% daquilo que Paulo ele passou. Mas aprove ao Eterno que te dê entendimento e te dê sabedoria para você então combater as injustiças, combater a mentira e levar a verdade adiante. Aqui relata então que levaram Paulo ao longo da via Ostiense, seguindo pela porta trigêmea. A seguir, o cortejo deixa a estrada e vão até o local onde foi executado. No local da sua execução, a cabeça do apóstolo tombou por um golpe de espada. De acordo com uma opinião mais comum, Paulo sofreu martírio no mesmo dia e no mesmo ano em que apóstolo Pedro, mas em local diferente. Então aqui acaba caindo por terra as pessoas falarem que Pedro foi o primeiro papa da igreja, sendo que ainda não tinha nem constituído ainda a tal da igreja romana, né? Eles todos foram perseguidos, martirizados e muitos outros foram exilados, como é o caso aqui que nós vamos aqui, João, que conta-se que ele morreu com cerca de 100 anos. Ele foi preso em Éfeso no tempo do imperador Domiciano, no ano 89. É levado até Roma, onde é condenado à morte. A pena, porém, foi mudada em exílio em Patmos. Passou alguns anos naquela ilha e voltou para Éfeso, onde morreu. Foi o último dos apóstolos a morrer. Depois dele, não houve mais apóstolos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o imperador Constantino, do ano 306 até o ano 337. Foi através do Edito de Milão, em 313, que esse personagem acabou com a perseguição romana aos supostos cristãos, aqueles poucos que restaram, porque a verdadeira essência do Mashiach, os remanescentes, já tinham praticamente todos sido eliminados da face da terra, e surgiu aqueles poucos pagãos religiosos, né, na qual eles foram chamados de cristãos. Constantino ele simpatizava com a cristandade, porém não transformou ainda em religião oficial dentro dos seus domínios. Aproveitou-se do crescimento da religião suposta cristã em quase todas as regiões do império para aumentar a sua força política e ao mesmo tempo em que estimulava o culto ao Deus Sol. Esse Deus Sol aqui é aquele objeto ostensório em que as pessoas adoram, tá? Se você for comparar, é esse objeto aqui, ó, adoração ao Deus Sol, ao Sol Invictus. Ele teve a ousadia de mudar o tempo e as estações, e em 7 de março de 321 foi promulgado o Edito de Constantino, legislação que defendeu o descanso aos domingos, em homenagem ao Sol Invictus. Desta maneira, agradava por igual aos supostos cristãos e aos pagãos. Então, quando você fala assim que o domingo é o dia do Senhor, só se for o outro Senhor, só se for o Senhor Invictus, ou o Senhor Baal, ou qualquer coisa assim, porque ele mudou o tempo e as estações, e nós aceitamos, né? Porque o verdadeiro dia de descanso é o sábado, e não o domingo. E quando nós aceitamos isso, nós estamos
tendo uma afronta na verdadeira Escritura e naquilo que o Criador ele impôs como o verdadeiro dia de descanso. Então tome nota, fique aí essa informação para você, para que você repudie o domingo como dia de descanso, um descanso religioso. Evite de falar que esse é o dia, né, do Senhor, porque não é, tá? Então agora nós vamos entrar então na Igreja medieval, uma força poderosa e onipresente na Idade Média. Uma coisa importante ao se falar da Igreja na Idade Média é que ela vinha de uma organização do fim do Império Romano do Ocidente, em que a Igreja e o Estado eram muito potentes. E juntos já haviam censurado ou filtrado ou reinterpretado. Tá? Então eles começaram aqui a mudar tudo. E o que eles achavam necessário. Então tudo que era válido para eles, que agradavam a eles, eles inseriam ou eles retiravam. E mesmo a filosofia antiga, trazido de volta pelos islâmicos, também havia passado por esse filtro. Assim, os monges copistas priorizaram o que era mais importante e o que servia para a teologia e a filosofia católica. Livros menos interessantes aos religiosos se perderam, não necessariamente na fogueira, mas ao apodrecer e esquecidos numa prateleira. Queimas aconteciam, sim, porque o historiador Alexander Murray, da Universidade de Oxford, calculou em 200 esses mesmos eventos no período. Mas eram invariavelmente livros históricos vistos como heréticos, tão velhos como os gregos romanos. Tá? Então, realmente, nós tínhamos livros aí que se perderam durante a história por causa da ganância desse império. Condenaram a ciência iniciada por esse indivíduo aqui, o padre Nicolau Copérnico, e assim foi definido a tortura permitida à Inquisição já no ano de 1252 pela bula Ed Extirpanda do Papa Inocêncio IV. O contexto era a cruzada contra os cátaros. Na prática, o procedimento da Inquisição era ensaiada e discutida, e não envolvia só tortura física, mas também um método para arrancar a confissão, com pressão psicológica, incluindo torturas, obrigando-os a fazer aquilo e a darem várias oportunidades para as pessoas confessarem. Tá? Essa matéria aqui eu tirei de uma revista da editora Abril, que fala sobre histórias e fatos da igreja medieval, ou seja, é o lado negro e o lado sombrio desta igreja. Entramos agora então na Idade Média, ou Idade das Trevas, que foi do ano 476 até o ano 1453. Eu quero dizer para você que parece que está um pouco cansado, mas já está acabando. Fique mais um pouquinho aí com a gente, porque você vai se surpreender com esse final. Muito bem, um período da história sem igual, aonde o mundo mergulhou no caos, doenças como a varíola e o fogo sagrado varreram a Europa. Eu quero dizer para você que foi um período da história sem igual. O mundo todo estava mergulhado no caos. Apenas 5% de toda a sociedade, eles tinham conhecimento, eles eram alfabetizados, o restante eram todos analfabetos. A Europa da Idade Média era um deserto, pois onde sempre há ditadura, sempre houve miséria, né? A Europa da Idade Média era um deserto, onde a miséria, a ditadura imperava. Os clérigos se divertiam num mundo de injustiça, desperdício e ignorância. A fome e a fé na religião falsa só aumentava. Guerras mundiais e as sociedades secretas também eles aumentaram aqui nessa época, tá? Principalmente a maçonaria e os satanistas. O lado obscuro do Vaticano, tá? Essa aqui fonte aqui eu retirei do site Brasil Escola.
tá? Para que você não venha falar que eu estou inventando as coisas, tá? Há séculos a Igreja Católica tem desempenhado uma forte influência, não só no campo religioso, mas também em outros segmentos da sociedade mundial. Influências que são muitas vezes em benefício da própria Igreja, é claro, não só ela, mas também as outras. Os representantes da Igreja Católica sempre se viam como responsáveis pela administração da própria Igreja. Atuavam determinando reinados, quem seria rico ou quem seria pobre. Os representantes de Deus aqui na Terra conduziam as riquezas, proibiam o enriquecimento de pessoas pobres, alegando que essas se encontravam em tal condições porque Deus assim queria, e o que tal realidade lhes garantiria um lugar no céu. Olha só, pura mentira, né? Esse é o absurdo da ignorância e da cegueira espiritual. Bom, já estamos quase acabando. Aqui agora eu coloquei aqui o Império Romano, juntamente com os deuses gregos e o mundo antigo, foi criado então a primeira instituição religiosa, a mãe de todas as meretrizes, né? A Igreja Católica Romana. Agora aqui já começa aqui a explicação da confusão de diversidade de espíritos, de dons, de ministérios e operações, porque agora eles vão dentro da Bíblia para conseguir pretexto, né, para justificar os meios, né? De dentro dessa bagunça, então, vai surgir agora os reformadores, né? Começou agora a surgir aí os partidos, né? Os ortodoxos, os calvinistas do ano 1534, os luteranos, 1516, e os anglicanos, 1534. Do calvinismo, então, vai surgir agora a presbiteriana, de John Knox, em 1560, e dentro dessa mesma linhagem, então, agora vai surgir aqui a Congregação Cristã, 1910, e a Igreja Assembleia de Deus, dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, tá? Em 1910. Da anglicana aqui então surge agora a Igreja Metodista, 1738. É como mesmo eu disse, tá? Cada um agora vai puxar para si uma justificativa para assim eles lançarem um novo evangelho, né? E ali agora surgiu a Quadrangular em 1922, e claramente que de dentro daquela mesma Igreja Católica nós não podemos esquecer da renovação católico-carismático que surgiu no ano 1960. Aqui vai então sair então dois braços, o braço da Assembleia de Deus e o braço da Luterana. Vamos ver aqui quem que vai surgir aqui. Da Assembleia então surgiu aqui a Deus e Amor no ano de 1960. Uma outra linha da presbiteriana e o Brasil para Cristo, em 1950. E daquela outra linhagem vai surgir os batistas, em 1608, e os adventistas, em 1843. Dessa presbiteriana, então, vai surgir agora a Nova Vida, lá no ano de 1960. E dentro dessa Nova Vida, agora vai surgir movimentos em que nós conhecemos a Igreja Renascer em Cristo, em 1986, e a poderosa Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. Essa Igreja Renascer aqui começou a surgir agora o período do apostolado falso, né? Introduzido por aquele movimento G12. Agora começou a surgir os apóstolos, né? Começou a alegar que nesse período agora tem que ter apóstolo, né? Então começou a ser ungido várias pessoas para apóstolo, sendo que Paulo mesmo fala que ele foi o último dos apóstolos, né? Os batistas ali agora surge o Tabernáculo da Fé, em 1933. Os adventistas surgiram aqui agora mais um braço, as Testemunhas de Jeová, em 1874.
E dentro dessa poderosa aqui, Igreja Universal, vai surgir então a figura da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá nos anos de 1980, do R.R. Soares, e a Igreja do Boiadeiro, a Igreja Mundial do Poder de Deus, em 1988. Nós não podemos esquecer também, eu coloquei aqui ao lado, o MIR, tá? Ministério Internacional da Restauração, que vai surgir lá no ano de 1990, também encabeçado por apóstolo, tá? Na qual em 2014 eles criaram uma Confederação Brasileira de Apóstolos, tá? E eu quero estar lendo aqui para você, que é a prova que não existe mais apóstolo, tá? No Apocalipse, capítulo 21, diz assim, que João viu, né? O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nela o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então essa é a prova justa e fiel de que não existe mais apóstolo em nosso tempo, porque se existisse apóstolo, todos eles eram respeitados e eles poderiam andar por dentro dessas instituições aqui, mas aquela coisa, um não bica no quadrado do outro, tá? É como mesmo eu falo, se pastor fosse pastor, todos eles eram reconhecidos, mas nenhum vai bicar dentro do quadrado do outro. Se nós colocarmos aqui uma mesa posta aqui e servirmos uma ceia, nenhum deles vai sentar à mesa, porque cada um tem a sua pensamento, cada um tem a sua doutrina, cada um tem o seu evangelho, cada um lançou um novo fundamento, sendo que o Machia, ele é a verdadeira igreja. Então eles tiraram o Machia como o cabeça e colocaram os seus líderes como o cabeça dessas denominações. Tá? E eu sempre falo assim que eles arrumam um jeitinho para tudo. Quando eles vão instituir pastores, bispos e apóstolos, eles se utilizam de Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas eu quero dizer para você que o texto está escrito, e ele deu uns para serem. Então ele deu e está numa condição de passado, tá? O deu aqui, ele está no pretérito perfeito, é quando exprime uma ação acabada, os fatos foram iniciados e inteiramente concluídos, tá? Então não existe mais esse negócio de ficar querendo instituir outros aí, porque lá em João 10 fala que o Machias, ele é o nosso pastor, ele é o nosso sumo pastor. Então não há outro pastor. Nós não podemos lançar um outro fundamento na qual já foi posto, tá? E para finalizar, então, lá no livro de Revelações, no capítulo 18, ou Apocalipse, né, conforme está aí na sua Bíblia, nós vamos falar sobre, vai estar escrito lá, né, sobre a queda da grande prostituta. E quem tem ouvidos, ouça agora. Capítulo 18, então, com o título O Anúncio da Queda de Babel, ou Babilônia, em algumas versões. Verso 1: E depois vi outro anjo descendo do céu, que tinha grande poder, ou autoridade, e a terra foi iluminada com o seu resplendor, ou em algumas versões, a sua glória. Tá? E clamou em alta voz: Caiu, caiu, Babilônia, a grande, ou a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios e casa de todo espírito imundo e o esconderijo de toda a ave imunda e detestável, porque todas as nações beberam vinho da sua ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram à abundância de suas delícias. Em algumas versões está às custas da sua luxúria. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, ó povo, ou sai dela, povo meu,
para que não seja cúmplices dos seus pecados. Aqui está focando muito bem essa confusão toda que nós vimos lá naquela árvore genealógica das religiões. Todas saíram da grande prostituta, a Babilônia, e se contaminaram com as delícias da sua luxúria. Todos pegam os mesmos costumes, colocam em prática e continuam escravizando as pessoas dentro da religiosidade, dos seus dogmas, das suas práticas. Verso 5: porque os seus pecados já se acumularam até o céu, e Elohim se lembrou das suas injustiças. Dai a ela como a ela vos tem dado. Ela quem? A grande prostituta, a mãe de todas, a Babilônia. E retribuirei em dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dai-lhes a ela em dobro. Quanto ela se vangloriou e em delícias esteve, na mesma medida retribuirei em tormento e pranto. Porque ela dizia em seu coração: estou assentada como rainha. Claro que ela está sentada como rainha. Ela comanda todos com as suas injúrias e as suas injustiças. E não sou viúva. Ela não é viúva, não. E não verei o luto. Por isso, no mesmo dia virá as suas pragas, morte, luto e fome, e será queimada no fogo. Porque o poderoso Yahweh Tsebaote, Yahweh Elohim, que a julga. Ela já foi julgada, meus queridos. Os remanescentes hoje já entendem esse texto e já saíram desse sistema maligno, desse sistema que aprisiona. O próprio Messias mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplices dos pecados dela. Que a sua mente se abra, que o seu coração se abra, que o Espírito de Yahweh venha a te dar entendimento e graça.